um procedimento estético que utiliza sangue para rejuvenescer a pele das pessoas. Você já ouviu falar no Vampire Lifting, o lifting do vampiro ou o Vampire Facial? Várias pessoas famosas já utilizaram, Kim Kardashian, Gisele Bündchen e a nossa Anitta. Eles ficaram muito famosos de 2018 a 2023, mas essa semana esse procedimento voltou a aparecer nas mídias sociais. Por quê? Porque pela primeira vez um procedimento estético foi responsabilizado por transmitir o HIV para 3 mulheres lá nos Estados Unidos. Quer saber tudo sobre esse procedimento e o que aconteceu com essas 3 mulheres? Fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O lifting do vampiro é um procedimento estético onde o sangue do paciente é retirado, é colocado numa centrífuga e esse sangue passa por um processo e um plasma rico em plaquetas é ali retirado desse sangue. E aí, com o microagulhamento, ele é assim recolocado principalmente na face, porque acredita-se que isso pode estimular a produção de colágeno e retirar rugas, marcas de expressão, enfim, marcas de acne. Funciona mais ou menos aí como uma toxina botulínica. E aí, o que aconteceu? Uma mulher que fez um exame e foi diagnosticada com infecção pelo HIV, não tinha nenhum outro fator de risco, ela não usava drogas injetáveis, não tinha parceiro sexual novo, não tinha recebido sangue e teve esse diagnóstico de HIV. E quando foram fazer essa investigação mais minuciosa de o que poderia ter acontecido, ela tinha realizado esse procedimento numa clínica nos Estados Unidos. E essa clínica não tinha realmente licença alguma. E aí, como lá essas notificações são muito bem investigadas, o CDC americano, que é mais ou menos como se fosse a nossa vigilância sanitária, foi atrás dessa clínica para entender o que estava acontecendo. A clínica já estava fechada, desde mesmo um pouquinho depois de 2018, e eles tiveram, inclusive, dificuldade de saber quem tinha passado por ela, porque todas as listas, era tudo manual. É bem interessante ler o artigo falando que, olha, era o caos total. Mas eles conseguiram entrar em contato com 198 pacientes dessa clínica. E desses, além dessa mulher, eles acharam mais 4 pessoas infectadas pelo HIV. E aí, lá tem uma maneira de você conseguir saber se esses vírus vieram mais ou menos do mesmo lugar, se eles são da mesma linhagem. A gente faz um sequenciamento genético. E aí eles observaram que uma mulher e um homem que passaram por essa clínica nesse período estavam infectados por HIV e quando eles foram diagnosticados, eles já estavam numa condição muito grave da doença. Então, provavelmente, quando eles fizeram esse procedimento, eles já tinham a infecção por HIV. E aí sobraram essas 3 mulheres que, após um inquérito assim, investigativo muito intenso, nenhuma dessas 3 tinha muito, assim, realmente essa história de outro procedimento ou, enfim, de exposições sexuais para ter tido a infecção pelo HIV, além da clínica. E elas também não se conheciam, entre elas não tinha nada que ligasse uma outra, a não ser a clínica com esse vírus, um muito parecido do outro. E aí chegou-se à conclusão que pode ter acontecido sim essa infecção na clínica, mas aí por conta lá da legislação eles não conseguiram avaliar nenhuma amostra de sangue que estava na clínica, que inclusive eles acharam um bando de tubo de ensaio sem identificação, sem data de coleta, sem nada, cheio de sangue, seringas e agulhas que provavelmente eram reutilizadas, realmente o caos total numa clínica teoricamente super aí, mega especial e cara e tudo. Foi o caos, sem licença, sem nada. E aí o CDC finalmente publicou agora esse caso de 2018, que parece ter sido o primeiro
caso numa clínica de estética. Então isso abre um leque pra gente, não é para todo mundo ficar desesperado achando que, ai meu Deus, agora eu não vou fazer procedimento estético nenhum porque eu posso ser contaminada, mas é muito importante você saber aonde você está fazendo o procedimento, quem está fazendo o procedimento e o que estão utilizando em você. Eles também testaram esses 198 pacientes para hepatite B e hepatite C, que são outras infecções que podem acontecer pelo sangue, mas não houve nenhum caso. Apenas esses 5 casos aí suspeitos e ficou emblemático por conta disso. E aí até nesse artigo eles falam que, olha, quando fizer algum diagnóstico, a gente tem que procurar saber se o paciente passou por algum procedimento desses que envolvem sangue. Porque, teoricamente, vamos lá, gente, esse procedimento, você tira o seu sangue e está colocando o seu sangue em você. Não que exista realmente algum estudo que mostre alguma eficácia nesse tipo de procedimento, mas é uma coisa que você está tirando o seu e colocando em você mesmo. Não deveria ter risco de nenhuma doença transmitida por sangue, mas devia ser uma bagunça tão grande ali na clínica que provavelmente alguém misturou as amostras, deixou lá, não tinha identificação nenhuma. Pode sim ter colocado, alguém ter misturado sangue e colocado de um no outro. Enfim, a gente não sabe quanto tempo isso ficou, como foi. A gente sabe que fora do organismo o HIV morre muito rápido. E aí é um pouco complicado mesmo, porque a gente não tem assim muitos dados para falar a esse respeito e foram só 3 casos. Mas o fato é que o que eu quero alertar aqui é para vocês tomarem cuidado nos lugares onde vocês estão fazendo procedimentos, porque realmente pode acontecer algum tipo de infecção que a gente não deveria ter problema. Mas o uso compartilhado de seringas, ainda mais com amostras de sangue, é uma coisa muito complexa que a gente precisa olhar se onde a gente está fazendo os procedimentos tem o aval da vigilância sanitária, se está tudo certinho. De preferência, peça para as pessoas abrirem os descartáveis na sua frente, entenda o que estão injetando no seu corpo, porque senão pode realmente acontecer alguma coisa. E aí, ficou com medo, ficou nervoso, achando que pode acontecer alguma coisa desse tipo com você? Sofreu algum procedimento estético ou alguma situação de risco que você acha que pode ter sido infectado pelo HIV ou hepatite B, hepatite C? Essa semana eu atendi uma paciente de telemedicina que estava muito angustiada com um procedimento que ela fez que nem era de risco. A gente fez uma teleconsulta, eu consegui acalmá-la e deixar ela tranquila, mas, enfim, se você tem alguma dúvida, escreve aqui ou então marca uma consulta para a gente conversar sobre isso. Obrigada e até a próxima!